Gestão de pessoas. O novo papel dos recursos humanos nas organizações. Idalberto Chiavenato. Neste livro você aprenderá os novos desafios da gestão de pessoas e direcionará sua atenção para 6 ações que inerentemente se conectam: agregar, recompensar, desenvolver, monitorar, manter e, por fim, aplicar pessoas. Juntos, esses tópicos constituem a base da gestão de qualquer equipe dentro de uma organização. O que é e suas características? A gestão de pessoas é a função que permite a colaboração eficaz das pessoas, colaboradores, empregados, funcionários, recursos humanos, talentos ou qualquer denominação que seja utilizada para alcançar os objetivos organizacionais e individuais. Os nomes, como Departamento de Pessoal, Relações Industriais, Recursos Humanos, Desenvolvimento de Talentos, Capital Humano ou Capital Intelectual, são utilizados para descrever a unidade, o departamento ou a equipe relacionada com a gestão de pessoas. Cada qual reflete uma maneira de lidar com as pessoas. O termo ARH ainda é o mais frequente de todos eles. As pessoas podem aumentar ou reduzir as forças e as fraquezas de uma organização, dependendo da maneira como são tratadas. Elas podem ser a fonte de sucesso, como também podem ser a fonte de problemas. É melhor tratá-las como fonte de sucesso. A gestão de pessoas procura ajudar o administrador a desempenhar as suas funções, porque ele não realiza seu trabalho sozinho, mas por meio das pessoas que formam sua equipe. Com sua equipe, o executivo alcança metas, objetivos e resultados. A gestão de pessoas refere-se às políticas e às práticas necessárias para administrar o trabalho das pessoas. É um conjunto integrado de processos dinâmicos e interativos. Os 6 processos básicos de gestão de pessoas são os seguintes: processos de agregar pessoas, processos de aplicar pessoas, processos de recompensar pessoas, processos de desenvolver pessoas, processos de manter pessoas e processos de monitorar pessoas. Há um princípio básico em gestão de pessoas: geri-las. Trata-se de uma responsabilidade intransferível de cada executivo ou líder dentro da organização. Quem deve gerir pessoas é o próprio executivo ou líder, que tem a responsabilidade de lidar diretamente com seus subordinados, tomar decisões a respeito deles, definir seus objetivos individuais ou grupais e padrões de desempenho, liderá-los, orientá-los e engajá-los na organização, cuidar de seu treinamento e desenvolvimento, remuneração e incentivos, enfim, proporcionar aos seus subordinados todas as condições para que possam contribuir para o sucesso da organização. Lidar com pessoas corresponde à responsabilidade de linha de cada executivo, desde o presidente até o supervisor. Na verdade, os papéis hoje assumidos pelos profissionais de gestão de pessoas são múltiplos. Eles devem desempenhar papéis operacionais e, ao mesmo tempo, estratégicos. Precisam ser polícia e parceiros simultaneamente. Em outros termos, para que a área de gestão de pessoas possa adicionar valor à organização, servir aos seus objetivos e criar vantagens competitivas, ela precisa desempenhar papéis cada vez mais múltiplos e complexos. Saber gerir talento humano está se tornando indispensável para o sucesso das organizações. Ter pessoas não significa necessariamente ter talentos. Um talento é sempre um tipo especial de pessoa, aquela que possui competências. E nem sempre toda pessoa é um talento. Para ser talento, a pessoa precisa possuir algum diferencial competitivo que a valorize. Agregando pessoas. É no mercado que ocorrem as transações, as negociações e os relacionamentos. Mercado significa o espaço de transações, o contexto de trocas e intercâmbios entre aqueles que oferecem um produto ou um serviço e aqueles que procuram um produto ou um serviço. O mecanismo de oferta e procura é a característica principal de todo mercado. O mercado de recursos humanos, MRH, pode se apresentar em situações de oferta, abundância de candidatos, ou de procura, escassez, se o mercado de trabalho se refere às oportunidades de emprego e vagas existentes nas empresas. O MRH é o reverso.
Ele se refere à quantidade de pessoas que estão dispostas a trabalhar ou que estão trabalhando, mas dispostas a buscar outro emprego. O recrutamento corresponde ao processo pelo qual a organização atrai candidatos para abastecer o seu processo seletivo. Na verdade, o recrutamento funciona como um processo de comunicação. A organização divulga e oferece oportunidades de trabalho ao MRH. O recrutamento comunica e divulga oportunidades de emprego ao mesmo tempo que atrai os candidatos para o processo seletivo. Se o recrutamento apenas comunica e divulga, não atinge seus objetivos básicos. O fundamental é que atraia e traga candidatos para serem selecionados. Do ponto de vista de sua aplicação, o recrutamento pode ser interno ou externo. O recrutamento interno atua sobre os candidatos que estão trabalhando dentro da organização, e o recrutamento externo está focado na aquisição de competências externas. Tanto o recrutamento interno quanto o externo contribuem para a contínua atualização do banco de talentos, que serve de fonte de suprimento para os recrutamentos futuros. Enquanto o recrutamento interno aborda uma quantidade de pessoas definida e conhecida de funcionários internos, o externo aborda uma enorme quantidade de candidatos que estão espalhados pelo MRH. Seu âmbito de atuação é imenso e seus sinais nem sempre são recebidos pelos candidatos. Por essa razão, o recrutamento externo utiliza várias e diferentes técnicas para influenciar e atrair candidatos. Trata-se de escolher os meios mais adequados para ir até o candidato desejado, onde quer que ele esteja, e atraí-lo para a organização. A avaliação dos resultados é importante para conferir se o recrutamento está realmente cumprindo a sua função e a que custo. No aspecto quantitativo do recrutamento, quanto mais candidatos influenciar, melhor. Contudo, no aspecto qualitativo, o importante é trazer candidatos que sejam entrevistados e encaminhados ao processo seletivo. A seleção de pessoas constitui um processo composto de várias etapas, ou fases sequenciais pelas quais passam os candidatos. Na medida em que são bem-sucedidos, os candidatos ultrapassam os obstáculos e passam adiante para as etapas posteriores. Na medida em que não conseguem superar as dificuldades, os candidatos são rejeitados e saem do processo. Nas etapas iniciais ficam as técnicas mais simples, econômicas e mais fáceis, ficando as técnicas mais caras e sofisticadas para o final. O processo seletivo geralmente utiliza a combinação de várias técnicas de seleção e procedimentos múltiplos que variam de acordo com o perfil e a complexidade do cargo a ser preenchido. Apesar do custo operacional aparentemente elevado, o processo seletivo traz importantes resultados para a organização. Aplicando pessoas. A orientação das pessoas é o primeiro passo para a adequada aplicação nas diversas atividades da organização. Trata-se de posicionar as pessoas em suas atividades na organização e esclarecer o seu papel e os objetivos. Orientar significa encaminhar, guiar, indicar o rumo a alguém, reconhecer a situação do lugar em que se acha para se guiar no caminho. Isso vale tanto para os novos quanto para os antigos funcionários. Quando ingressam na organização ou quando a organização faz mudanças, as pessoas precisam sentir em que situação estão e para onde devem conduzir suas atividades e esforços. Antigamente, as organizações eram conhecidas por seus prédios e edifícios. Atualmente, o são pela cultura corporativa. Na verdade, a cultura é a maneira pela qual cada organização aprendeu a lidar com o seu ambiente e com seus funcionários, clientes, fornecedores, acionistas, investidores, etc. É uma complexa mistura de pressuposições, crenças, valores, comportamentos, histórias, mitos, metáforas e outras ideias que, tomadas juntas, representam a maneira particular de uma organização funcionar e trabalhar. As organizações precisam continuamente adicionar valor ao que fazem para serem competitivas. As práticas de gestão de pessoas devem agregar valor para a organização, para os funcionários, para o acionista, para o cliente e para a sociedade em geral. A palavra valor tem muitos significados na teoria da administração. Valor para a organização. São aspectos que devem ser observados com prioridade, seja no processo decisório, no comportamento e na atitude das pessoas dentro das organizações. Valor para as pessoas.
São os ideais e as expectativas que as pessoas assumem como essenciais e primordiais. Valor para o acionista é o retorno que o acionista percebe e avalia nos investimentos e nas transações financeiras que mantém com a organização. Valor para o cliente. Retorno que o cliente percebe e avalia em suas transações com a organização ao adquirir os seus produtos ou serviços. O importante é que a organização saiba incrementar simultaneamente todos esses valores para garantir a satisfação de todos os seus parceiros. Cada pessoa se sente bem em determinadas situações e cada organização tem sua própria cultura, que constitui sua personalidade e seus traços particulares. Recompensando pessoas. Gerar riqueza é um dos principais objetivos das organizações. E esse objetivo depende de outro, a distribuição adequada da riqueza gerada entre os vários colaboradores que contribuíram para a sua geração. Um dos aspectos mais importantes da filosofia de uma organização é o que se relaciona com a política de retribuição e recompensas de seus colaboradores. Sem dúvida, as recompensas não representam um custo para a organização, mas sim o investimento necessário para assegurar seus resultados finais. As organizações precisam analisar a relação entre custos e benefícios dos sistemas de recompensas. Em outras palavras, os sistemas de recompensas devem trazer algum retorno à organização, além de incentivar os colaboradores a fazer contribuições à organização. Uma mão lava a outra. A organização alcança resultados e, simultaneamente, recompensa quem a ajudou a alcançá-los. As recompensas podem ser classificadas como financeiras e não financeiras. As recompensas financeiras podem ser diretas e indiretas. A soma da recompensa direta e indireta é a remuneração. Assim, ela abrange todas as parcelas do salário direto, como todas as decorrências do salário indireto. E também as decorrências do salário indireto. Em outros termos, a remuneração é tudo o que o empregado recebe como consequência do trabalho que realiza em uma organização. A remuneração é o gênero e o salário é espécie. Assim, o salário pode ser considerado sob vários aspectos. É o pagamento de um trabalho ou de alguma atividade. Constitui a medida do valor de um indivíduo na organização. Coloca a pessoa em uma hierarquia de status na organização. Define o padrão de vida do funcionário. Representa um investimento para a organização que produz retorno. A administração de salários é o conjunto de normas e procedimentos utilizados para estabelecer ou manter estruturas de salários justas na organização. Como a organização é um conjunto integrado de cargos em diferentes níveis hierárquicos e em diferentes setores de atividades, a administração salarial é um assunto que envolve a organização como um todo e que repercute em todos os níveis e setores. As organizações dispõem de sistemas de recompensas e punições a fim de balizar o comportamento das pessoas que delas participam. O sistema de recompensas inclui o pacote total de benefícios que a organização coloca à disposição de seus membros, bem como os mecanismos e procedimentos pelos quais estes benefícios são distribuídos. Não apenas salários, férias, prêmios, promoções para posições mais elevadas são considerados, mas também outras recompensas menos visíveis, como garantia de segurança no emprego, transferências laterais para posições mais desafiantes ou para posições que levem ao crescimento, ao desenvolvimento adicional e a várias formas de reconhecimento pelo desempenho excelente. Por outro lado, o sistema de punições inclui uma série de medidas disciplinares que visam a orientar o comportamento das pessoas e evitar que se desviem dos padrões esperados, bem como prevenir a sua repetição, ou ainda, em casos extremos, castigar a reincidência ou ainda afastar o autor do convívio dos demais participantes. O sistema de recompensas e punições é o fator que induz as pessoas a trabalhar em benefício da organização. Os principais objetivos das recompensas organizacionais são os seguintes: aumentar a consciência e a responsabilidade do indivíduo e da equipe para com a organização, ampliar a interdependência do indivíduo para com a equipe e da equipe para com toda a organização, ajudar a enfatizar a constante criação de valor na organização. Os tipos de recompensas financeiras adotadas são relacionados ao alcance de objetivos organizacionais, com o desempenho excepcional, com resultados departamentais, divisionais ou globais,
com o aumento de competências ou vinculadas ao tempo de serviço do funcionário. Esses tipos de recompensas são concedidos separada ou conjuntamente, como retribuição pelo alcance de objetivos organizacionais, como aumento da produção, excelência no serviço, aumento de produtividade, crescimento de vendas, aumento da margem de lucro operacional, aumento de clientes, maior satisfação da clientela ou melhora da imagem da organização. Desenvolvendo pessoas. O conceito de treinamento pode assumir vários significados. No passado, alguns especialistas em RH consideravam o treinamento como um meio para adequar a pessoa ao seu cargo e desenvolver a força de trabalho da organização a partir do simples preenchimento de cargos. Mais recentemente, o conceito foi ampliado para considerar o treinamento como um meio para melhorar o desempenho no cargo. E quase sempre o treinamento tem sido entendido como o processo pelo qual a pessoa é preparada para desempenhar de maneira excelente as tarefas específicas da função que deve ocupar. Modernamente, o treinamento é considerado um meio de desenvolver competências nas pessoas para que elas se tornem mais produtivas, criativas e inovadoras, a fim de contribuir melhor para os objetivos organizacionais e se tornar cada vez mais valiosa. Assim, o treinamento é uma fonte de lucratividade ao permitir que as pessoas contribuam efetivamente para os resultados do negócio. Nesses termos, o treinamento é uma maneira eficaz de agregar valor às pessoas, à organização e, consequentemente, aos clientes. Enriquece o patrimônio humano das organizações e é o responsável pela formação do capital intelectual das organizações. Muito embora essas três concepções de treinamento sejam aplicadas, a terceira delas certamente tem maior impacto e importância. O treinamento tem muito a ver com o conhecimento, principalmente com o conhecimento corporativo. O conhecimento somente será produtivo se for aplicado para criar uma diferença sensível, produzir resultados, melhorar processos, adicionar valor e gerar riqueza. O foco na preparação para o trabalho em si está cedendo espaço para o foco nas competências, além da preocupação com informação, habilidades, atitudes e conceitos. O treinamento está sendo fortemente inclinado a desenvolver certas competências desejadas pela organização. O treinamento por competências se baseia em um prévio mapeamento das competências essenciais necessárias ao sucesso organizacional. Treinamento é um processo cíclico e contínuo composto por 4 fases. 1. Diagnóstico. Levantamento das necessidades ou carências de treinamento a serem atendidas e satisfeitas. Essas necessidades podem ser passadas, presentes ou futuras. 2. Desenho. Elaboração do projeto ou do programa de treinamento para atender às necessidades diagnosticadas. 3. Implementação. Execução e condução do programa de treinamento. 4. Avaliação. Verificação dos resultados obtidos com o treinamento. O treinamento das pessoas na organização deve ser uma atividade contínua, constante e ininterrupta. Mesmo quando as pessoas apresentam excelente desempenho, alguma melhoria de suas habilidades e competências sempre deve ser introduzida ou incentivada. A base principal para os programas de melhoria contínua é a constante capacitação das pessoas para patamares cada vez mais elevados de desempenho. E o treinamento funciona como o principal catalisador dessa mudança. Há muitos métodos para o desenvolvimento de pessoas. Existem técnicas de desenvolvimento de habilidades pessoais no cargo e fora do cargo. Os principais métodos de desenvolvimento de pessoas são rotação de cargos, aprendizagem prática, atribuição de comissões, participação em cursos e seminários externos, exercícios de simulação, treinamento fora da empresa, estudo de casos, jogos de empresas, centros de desenvolvimento internos, coaching, tutoria, aconselhamento de funcionários. Mantendo pessoas. A administração é profundamente influenciada pelas pressuposições implícitas ou explícitas a respeito da natureza das pessoas. A disciplina e a motivação decorrem dessas pressuposições.
Os executivos de linha supervisionam a equipe como base necessária e integrante do trabalho. Os subordinados requerem atenção e supervisão, pois enfrentam várias contingências internas e externas. E estão sujeitos a problemas pessoais, familiares, financeiros e de saúde, preocupações diversas, dificuldade de transporte ou atendimento a compromissos, problemas pessoais com drogas, fumo ou álcool. São problemas variados que afetam o desempenho das pessoas. Algumas conseguem administrar tais problemas por conta própria, outras não, e se transformam em funcionários problemáticos. E lidar com funcionários problemáticos com justiça exige considerável tempo dos executivos. Uma vez que os problemas pessoais podem afetar o comportamento de trabalho dos funcionários, interessa à empresa ajudar e proporcionar assistência aos funcionários nessas situações. As principais decisões dos executivos de linha para desenhar um programa de relações com empregados devem incluir comunicação, cooperação, proteção, assistência e disciplina e conflito. O aconselhamento de colaboradores requer os seguintes cuidados. 1. Documentar o problema de desempenho. 2. Lidar com objetividade, justiça e equidade com o colaborador. 3. Confrontar o desempenho apenas com os fatos. 4. Oferecer assistência para ajudar o colaborador. 5. Fazer o colaborador perceber o problema. 6. Desenvolver um plano de ação para corrigir o desempenho. 7. Identificar resultados para corrigir o problema. 8. Monitorar e controlar o progresso. Monitorando pessoas. Antigamente, a área de ARH controlava rigidamente o comportamento dos funcionários pelos cartões de ponto para assegurar entradas e saídas no início e término do trabalho e no início e término dos horários de refeições. Isso incluía esquemas de vigilância dotados de guardas e vigias para evitar fraudes e possíveis roubos. O sistema dominante era do tipo autoritário coercitivo, estritamente fechado e impositivo. Hoje as organizações estão partindo para o empoderamento das pessoas e colocando em suas mãos e cabeças a responsabilidade pelas decisões sobre o próprio trabalho. E a ARH não ficou de fora disso. Em boa parte das organizações, as pessoas precisam se adaptar à rigidez da jornada de trabalho. Quando não o conseguem, se atrasam ou faltam, sofrem descontos ou punições pelo não cumprimento do horário de trabalho. A tendência mais notável é a flexibilização do horário de trabalho ao redor de um núcleo central fixo, no sentido de facilitar a vida das pessoas, permitir que cuidem de seus assuntos pessoais e evitar congestionamentos nos horários de pico. Muitas organizações negociam com os sindicatos as alternativas para adequar a jornada de trabalho às necessidades e às conveniências das pessoas. Calendário anual, férias coletivas, semana de trabalho reduzida, horário flexível de trabalho, banco de horas, trabalho compartilhado, trabalho remoto, trabalho parcial. As organizações bem-sucedidas utilizam técnicas e realizam pesquisas internas e externas periodicamente para saber como vai o desempenho da gestão de pessoas. O passo inicial para avaliar a eficácia da gestão de pessoas é definir quais medidas ou critérios de eficácia aplicar. Os critérios de avaliação podem ser assim agrupados: medidas de desempenho, medidas de adequação, medidas de satisfação dos funcionários. Cada uma dessas medidas, ou algumas combinações delas, permite avaliar a eficiência e ou eficácia dos esforços de GP. Como os critérios são variados, devem ser integrados em conjuntos. A decisão seguinte é determinar qual é a abordagem que se pretende utilizar na avaliação da GP. Insta Insights. As empresas que investem na cultura corporativa aumentam a satisfação interna e, consequentemente, o lucro. Desenvolva competências nas pessoas para que elas se tornem mais produtivas, criativas e inovadoras. Seja um gestor que está atento a seus subordinados. As organizações estão partindo para o empoderamento das pessoas e colocando em suas mãos e cabeças a responsabilidade pelas decisões sobre o próprio trabalho.
Neste livro, você aprendeu que o profissional de gestão de pessoas não tem apenas a missão de encontrar e desenvolver talentos para as organizações, mas também ser um líder que saiba lidar com as adversidades e que proporcione um ambiente favorável para o desenvolvimento de uma boa cultura organizacional. Este planejamento estratégico de pessoas tem um enfoque pelas competências e características individuais de cada funcionário. Com essa estratégia, é possível extrair o melhor de cada pessoa em favor das organizações.